Olá, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, falando sobre a Constituição Federal de 88, artigo 61. Nós vamos falar sobre as leis, especificamente. O tema da aula é iniciativa legislativa. Antes de entrarmos na leitura e explicação do artigo 61, vamos entender o seguinte: as fases do processo legislativo das leis ordinárias e complementares. Nós vamos entender que o processo legislativo ele se divide em três fases: a fase de iniciativa, a fase constitutiva, a fase complementar. Ah, professor, e por que isso é importante? Porque, muito embora não seja tão cobrado em concursos, é muito esclarecedor e faz com que nós venhamos a aprender melhor diversos pontos de nossas aulas. Então vamos entender o seguinte: sobre a iniciativa, sobre a fase de iniciativa, nós temos a regra geral. E o que é a regra geral? É a que nós vamos aprender no artigo 61 caput. É a atribuição de competências de maneira ampla, é claro, a pessoas e aos órgãos. De uma forma geral, vai ter competência qualquer deputado federal ou senador da República, a comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, o presidente da República, o Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores, o PGR e também os cidadãos. Então, a regra geral de iniciativa é a mais ampla que nós temos. Nós temos também a iniciativa concorrente. E o que vem a ser a iniciativa concorrente? Nós vamos ver que determinadas leis complementares e ordinárias, elas são atribuídas a mais de uma pessoa ou órgãos. A própria lei complementar e ordinária, ela pode ser iniciada, ela pode ser deflagrada por membro ou comissão da Câmara, por membro ou comissão do Senado, pelo presidente da República e também pelos cidadãos. Então, é uma iniciativa concorrente. Um outro exemplo de iniciativa concorrente nós vamos ter para as emendas constitucionais. Nós vimos lá na aula do artigo 60, inciso 1º, 2º e 3º, os legitimados a iniciar o processo de emenda constitucional. A aula já disponível aqui no canal. Nós vimos lá presidente da República, mais da metade das assembleias legislativas, não é isso? Então, não perca a aula do artigo 60 também. Temos também a iniciativa privativa, conhecida também como reservada, exclusiva. E o que é a iniciativa privativa? Ora, a Constituição vai determinar que para algumas leis apenas algumas pessoas ou órgãos podem deflagrar o processo legislativo, sob pena, inclusive, de se caracterizar, de se configurar vício formal de iniciativa, levando a referida norma à inconstitucionalidade. Ora, muitos autores, inclusive, vão dizer que não se deveria dizer iniciativa privativa, e sim exclusiva ou reservada, visto que esta matéria ela não pode ser delegada. A iniciativa privativa ela é exclusiva, ela é reservada e ela não pode ser delegada. Nós vamos ver no parágrafo 1º as leis de iniciativa do presidente da República. Na Constituição existem outros exemplos, como por exemplo o artigo 96, inciso 2º, que trata da iniciativa privativa, exclusiva, reservada do STF, dos tribunais superiores e dos tribunais de justiça em matérias de seu interesse exclusivo. Nós vamos ter o artigo 93, que trata do Estatuto da Magistratura, cuja iniciativa é exclusiva do STF, e diversos outros exemplos que estão presentes no texto constitucional. Então, iniciativa privativa, atribuída a uma pessoa ou a um órgão para deflagrar, para iniciar o processo de elaboração de lei. Bom, também há a iniciativa popular. A iniciativa popular
ela tem guarita no artigo 14, caput da Constituição Federal. Nós já estudamos, vamos comentar sobre ela no parágrafo 2º, no finalzinho da aula. Vamos entrar um pouco mais a fundo, mas também é possível a participação do povo na democracia para deflagrar o processo legislativo. É a chamada iniciativa popular. Tínhamos também a iniciativa conjunta, que dependia do consenso de vontades para que diversas pessoas juntas deflagrassem o processo legislativo. Era a regra do teto remuneratório, antes da emenda constitucional 41 de 2003. Informação importante, tá? Era necessário ali a iniciativa conjunta do presidente da República, do presidente da Câmara dos Deputados, do presidente do Senado Federal e do presidente do STF. Mas a emenda 41 de 2003, ela afastou a regra da iniciativa conjunta e trouxe a previsão de iniciativa exclusiva para o STF para deflagrar o processo legislativo que fixa o subsídio dos ministros do STF. Lembre que, quando nós falamos em teto de funcionalismo, nós temos os ministros do STF como parâmetros, mas à medida que se altera o teto, ocorre o efeito cascata em relação aos subsídios de todos os poderes. Não é isso? Nós vamos ver também a iniciativa como regra do artigo 67, e no artigo 67 nós vamos observar que há o princípio da irrepetibilidade dos projetos rejeitados na mesma sessão legislativa. Lembrando que a regra do artigo 67 não se aplica para a proposta de emenda constitucional. O artigo 67 vai dispor que, através da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional, o projeto de lei poderá ser reapresentado na mesma sessão legislativa, surgindo assim, é lógico, é claro, uma nova hipótese de iniciativa para o processo legislativo. Nós comentamos um pouco do artigo 67 na aula passada, vamos voltar a falar sobre ele no próprio artigo 67, ok? Mas já fique com a informação que existe a proibição de se repetir na mesma sessão legislativa aqueles projetos de leis que foram rejeitados, mas, havendo a maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional, o projeto de lei pode ser, então, novamente apreciado. Desta forma, então, nós temos uma regra de iniciativa, a regra do artigo 67. Nós vamos ver também a iniciativa parlamentar ou extraparlamentar, pouquíssimo cobrada em concursos, é lógico, é claro, concursos do Poder Legislativo, concurso para a Câmara dos Deputados, Senado Federal, demandam uma atenção maior para essa iniciativa. E o que é essa iniciativa parlamentar ou extraparlamentar? O professor Alexandre de Moraes vai dizer que a iniciativa parlamentar é a prerrogativa que a Constituição confere a todos os membros do Congresso Nacional, deputados federais, senadores da República, para que estes venham apresentar projetos de lei. E iniciativa extraparlamentar, aquela conferida aos chefes do Poder Executivo, aos tribunais superiores, ao Ministério Público, bem como aos cidadãos. Para quê? Para iniciar o projeto de lei. Ok? Fácil de entender, não é verdade? Parlamentar para os membros do parlamento, extraparlamentar para quem não pertence ao parlamento. Então, o processo legislativo possui a sua fase de iniciativa. Após a iniciativa, a deflagração do processo legislativo, nós iniciamos a fase constitutiva. E a fase constitutiva está dividida em duas partes: a deliberação parlamentar e a deliberação executiva. Na fase de deliberação parlamentar, nós vamos ter a discussão sobre aquele projeto de lei. O parlamento vai se reunir para apreciação do referido projeto. Lembre-se que nós mencionamos na aula passada sobre a casa iniciadora, a casa revisora, e nós mencionamos
que, em decorrência do bicameralismo federativo, o processo legislativo de lei federal sempre haverá apreciação em duas casas. A casa iniciadora pode ser a Câmara dos Deputados, mas também pode ser o Senado Federal, e a casa revisora pode ser o Senado Federal, mas também pode ser a Câmara dos Deputados. Então, essa fase constitutiva de deliberação parlamentar, ela vai ser subdividida em discussão e, é claro, em votação. Depois da votação, nós teremos a deliberação executiva. A deliberação executiva é aquela fase, após a discussão e votação, em que o projeto aprovado ele é encaminhado para o chefe do executivo, o chefe do Poder Executivo, recebendo o projeto. Ele optará pela sanção, que é a aquiescência, é a concordância, a anuência, a aceitação. Lembrando que a sanção pode ser expressa ou tácita, nós vamos ver mais à frente, mas também pode ocorrer o veto. E mais à frente nós vamos aprender sobre as particularidades do veto, que ele pode ser total ou parcial, que ele pode ser jurídico ou político. Continue acompanhando as aulas aqui do canal e de pouco a pouco nós vamos acrescentando conhecimento. Passada a fase constitutiva, nós teremos a fase complementar. Na fase complementar, nós temos a promulgação, que é aquele atestado de existência e validade da lei e de sua executoriedade, e também nós teremos a publicação. Por publicação se entende o ato pelo qual se leva ao conhecimento de todo o conteúdo da inovação legislativa. Quando nós falamos em publicação, devemos lembrar da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, lá no seu artigo 1º caput, não é isso? Muito bem, entendida esta parte, nós vamos para o artigo 61, que diz o seguinte: a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Sobre o artigo 61, você deve guardar todos os legitimados para a iniciativa das leis complementares e ordinárias. Câmara dos Deputados, membro ou comissão da Câmara dos Deputados, membro ou comissão do Senado Federal, do Congresso Nacional, do Presidente da República, Supremo Tribunal Federal, tribunais superiores, Procurador-Geral da República e aos cidadãos. Mas tem algo importante aqui no artigo 61 que não é fácil de se identificar. Quando a proposta for feita por membro ou comissão do Senado Federal, a casa iniciadora, o projeto de lei vai tramitar no Senado Federal, ok? Será a casa iniciadora e, nos demais casos, a Câmara dos Deputados. Guarde essa parte, isso pode ser importante para a sua prova, para o seu concurso, mas não esqueça de guardar os legitimados para a iniciativa das leis complementares e ordinárias. Matéria certa na sua prova. No parágrafo 1º, nós vamos ver o seguinte: são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que, inciso 1º, fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas. Muito fácil, não é verdade? Afinal de contas, lá no artigo 84, vai dizer o seguinte: compete privativamente ao Presidente da República. E tem diversos incisos, tá? Eu separei aqui os mais importantes para esta aula. Nós vamos ver no inciso 13 o seguinte: exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, promover seus oficiais generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos. Inciso 19, declarar guerra. Inciso 20, celebrar a paz. Então, é uma decorrência lógica entender que será de iniciativa privativa, exclusiva, reservada do Presidente da República as leis que fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas. No inciso 2º, que disponham sobre a linha A, criação de cargos, funções
ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. Ora, as necessidades do Poder Executivo envolvem a criação de cargos, envolvem funções, empregos públicos na administração direta e autárquica, não é verdade? Bem como o aumento de sua remuneração. Mas apenas a iniciativa é do Presidente da República. É necessário uma lei. Regra geral, criação de cargos, empregos, funções públicas, depende de lei, não é verdade? Não é isso que você aprende no direito administrativo? Mas não se esqueça da regra do artigo 84, inciso 6º, a linha B. O decreto autônomo do Presidente da República compete privativamente ao Presidente da República. Inciso 6º, dispor, mediante decreto, sobre a linha B, extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Questão muito recorrente em prova, você aprende também no direito administrativo, está presente no texto constitucional. A linha B diz o seguinte: organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. Aqui na linha B, um destaque importante, pois o STF já entendeu que não existe iniciativa reservada de matéria tributária, ok? E o STF entendeu que o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha B, ele trata exclusivamente de início de processo legislativo sobre matéria tributária referente às leis dos territórios federais, ok? Isso já é pacífico. Não caia em pegadinha de concurso, tá? Veja o texto. Organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. Muito bem. Na linha C, servidores públicos da União e territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Um grande exemplo da linha C, a própria Lei 8.112, lei muito conhecida e cobrada nos concursos de âmbito federal. Na linha D, organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios. Há um posicionamento do STF referente à linha D que vai dizer que ela trata de iniciativa concorrente. E por quê? Porque a própria Constituição, lá no artigo 128, parágrafo 5º, vai nos informar que o Ministério Público tem iniciativa para estabelecer a organização e atribuições e o estatuto de cada Ministério Público. Deixa anotado aí no seu material que a iniciativa é concorrente, tá? Na linha E, nós vamos ter a criação e a extinção de ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no artigo 84, inciso 6º. Veja, criação e extinção de ministério. É iniciativa privativa do Presidente da República, mas depende de lei. Uma lei que vai tramitar no Congresso Nacional, observado o artigo 84, inciso 6º, que vai trazer a exceção. Ora, o presidente pode, mediante decreto autônomo, dispor sobre a organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar o aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Vamos voltar, porque isso também é matéria cobrada em prova. Para a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, é necessário uma lei, e essa lei tem iniciativa privativa do Presidente da República, mas, mediante decreto autônomo, pode o presidente, sim, dispor sobre a organização e funcionamento da administração federal quando não implicar, veja, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Fica com essa informação. Muita gente escorrega nessa questão. Não é difícil, é simples.
é só gravar a exceção e você consegue se sair muito bem na hora da prova. Continuando, a linha F, militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva. Ora, pelo mesmo motivo do inciso 1º, nós temos também o inciso 2º, a linha F. E o parágrafo 2º vai dizer: a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados, grave, a apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. O que você deve atentar no parágrafo 2º? O seguinte: a iniciativa popular pode ser exercida. De que forma? Pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei. O projeto de lei de iniciativa popular deve ser apresentado à Câmara dos Deputados. Por que a Câmara dos Deputados? Porque são eles os representantes do povo. Mas, além disso, deve ser subscrito por no mínimo 1% do eleitorado nacional. 1% do eleitorado nacional, e esse 1% distribuído em pelo menos 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Ora, é importante observar, tá? Se esse projeto tiver distribuído em pelo menos 5 estados, mas não tiver em um deles pelo menos 0,3% dos eleitores, não será suficiente. Os requisitos são cumulativos. Gravando estes requisitos, você acerta a sua questão de prova. Basicamente, as questões de prova que tratam de projeto de lei de iniciativa popular vão girar em torno do parágrafo 2º do artigo 61. Na próxima aula, vamos tratar das medidas provisórias. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.